Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Contra o Atlético Paranaense vai impactar a sequência do Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro. E, como vocês disseram, né, o Palmeiras torcendo contra, porque o Flamengo amanhã pode diminuir essa diferença para 5 pontos. EV, posso fazer uma pergunta para o Zé Roberto, dando as boas-vindas ao Zé e ao Losetti, com quem não falei ainda? Eu queria perguntar ao Zé porque queria tentar me colocar na cabeça, no sentimento do vestiário palmeirense hoje. Ô Zé, o Flamengo amanhã pode diminuir a vantagem para 5 pontos. A diferença de rendimento hoje é meio óbvia, né? Ninguém está jogando no continente o que o Flamengo está jogando nesse momento. É uma diferença muito grande para todo mundo. O quanto você acha que isso pesa psicologicamente no Palmeiras? Ver um time que está jogando a bola que o Flamengo está jogando nesse momento, podendo reduzir a diferença amanhã a menor, desde que o Dorival assumiu o comando do Flamengo, Zé? Ô, Rizete, eu acho que se isso acontecer, vai trazer um pouco de desconforto para dentro do vestiário do Palmeiras, porque você passa a ter um concorrente direto mais próximo de você. E isso já aconteceu outras vezes, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro 2016, aconteceu essa disputa. Aconteceu essa disputa também em 2009. Então, pode ser que volte a ter, se diminuir essa distância. Então, isso vai, com certeza, trazer um pouco de desconforto para dentro do vestiário do Palmeiras. É muito difícil. Eu não acho acertada porque a gente criou uma expectativa de que não era assim. Ontem, alguns portais publicaram que tinha tido uma reunião no Palmeiras e que se tinha definido que ia mudar a estratégia. Até falei aqui ontem, o Abel tem um plano. Se ele tem um plano, ele não vai mudar o plano. Ele tem um plano. Então ele vai com um plano. O plano dele era manter os 8, porque e aí eu vou entrar na cabeça dele. Por que ele manteve o plano de... Os 8 pontos. De manter os oito reservas. Por quê? Porque ele tem o próximo jogo contra o Juventude. Ele tem 2 jogos em casa. Então o que ele imaginou? Eu vou tentar ganhar o jogo com esse time, como ganhei do Goiás com 6 reservas, não conseguiu. E a partir dali, ele tem 2 jogos em casa contra a Juventude e Santos, não que sejam jogos fáceis, especialmente o Santos, e ele pode voltar essa distância para 7 se o Flamengo tropeçar contra o Goiás. O Flamengo vai ter Goiás e Fluminense. Então o Flamengo pode perder 2 pontos contra Goiás e Fluminense, e a distância que hoje caiu para 5, volta a ser de 7. Então eu não acho que está errado, só que a expectativa ontem não era esta. Tudo, no fundo, é uma questão de expectativa. A expectativa é a mãe da frustração. E me cria a expectativa de que os titulares agora, terça-feira, têm que voar em casa. Eu acho que é compreensível a decisão dele. Não é acertado, eu acho que é compreensível. Você tem uma prioridade, que, bem ou mal, é a Libertadores, por mais que o Abel queira ganhar um brasileiro. O elenco do Palmeiras... Você acha que a Libertadores é uma prioridade em relação ao brasileiro? Eu acho que no final das contas acaba sendo. Eu acho que ele quer ganhar os 2. Mas se ele tiver que escolher um, ele vai escolher a Libertadores. Um amigo meu que fala isso. Lédio, o problema do Palmeiras não é só ganhar a Libertadores. O Palmeiras quer ser campeão do mundo. Então, para ser campeão do mundo, você tem que ganhar a Libertadores. Então, ele quer ganhar a Libertadores antes do brasileiro. Se ele vai ganhar uma outra coisa. Ele está no páreo. Ele tem um jogo decisivo que ele tem ganhado de um time difícil de ser batido, que sabe se defender, que é o Atlético Paranaense na terça-feira. São só 2 dias de recuperação. Então, eu acho compreensível. E o elenco do Palmeiras, ele pode não ser o elenco do Flamengo, mas é um bom elenco. Se eu olho o time, era um time, nesse momento, suficiente para fazer um jogo competitivo, como fez contra o Bragantino, que não é o mesmo Bragantino do ano passado. É uma temporada muito ruim do Bragantino. Quase dá certo. O Dudu perde um gol, ele quase vira o jogo, ele ganha o jogo, a gente já está discutindo aqui se ele tomou a decisão correta. Eu acho que é compreensível, eu acho que não é fácil essa decisão, mas é compreensível e acho que se eu estou na pele dele, eu priorizo ganhar a Libertadores, não o brasileiro. Tenho minhas dúvidas. Você tem dúvidas? Eu tenho, não. Cara, o problema é o seguinte, qual é o objetivo número 1 do Palmeiras? É o Mundial. Mais ou menos. Porque assim, sim. Por outro lado, o que está mais à mão... Mundial, você tem que ganhar a Libertadores. Por outro lado, assim, o que está mais à mão do time hoje é o brasileiro. Mas, enfim, o brasileiro continua possível para o Palmeiras. A questão é que nós, da imprensa, nós que eu falo no geral, a gente sempre bota o carro na frente dos bois.
A gente já dizia que o Palmeiras era campeão, cara. Não é assim. Não é assim, claro que não. Não é assim. A diferença pode cair para 5 amanhã. Ainda é uma boa vantagem, mas o Flamengo nunca esteve fora do campeonato. Essa é a questão. Entendeu? E a gente... Eu nunca disse que já é campeão. Eu digo que ainda tem uma vantagem o grosso confortável. dos nossos representantes... Agora, se começar a perder essa vantagem... Por exemplo, um time hoje entrosado do Palmeiras teria muita condição de vencer o Bragantino, que não está jogando nada. Eu acho que esse E é o hoje ponto. pesou o desentrosamento do time do Esse é o Palmeiras. ponto. A diferença, uma das diferenças do time reserva do Palmeiras para o time reserva do Flamengo, embora o Flamengo tenha um elenco melhor do que o elenco do Palmeiras, mas uma das diferenças é que o time reserva do Flamengo joga e o time reserva do Palmeiras não joga. Exato. Então, Deve ter sido a primeira vez que o time hoje jogou junto. a última, esse time sim, esse time sem dúvida. A última vez com 8 reservas foi no dia 8 de abril. Dia 8 de abril. Então, quer dizer, faz 4 meses, 5 meses. Em abril, que o Tabata nem estava no Palmeiras. Tabata não estava, o Merentiel não estava, o Lopes não estava. O Merentiel não jogava havia 8 partidas. 8 partidas. 8 partidas fora. E, aliás, marcou um golaço hoje. Mas não jogava havia 8 Eu partidas. acho que, em termos de tabela, pode não ter sido o resultado dos sonhos do Palmeiras, mas não acho que seja um estrago tão grande assim empatar com o Bragantino. O Bragantino é um time difícil de ser batido. O Flamengo não ganha do Bragantino. Não, por o exemplo. estrago é você olhar no retrovisor e ver um time que não está perdendo ponto, cara. Não tá que está perdendo. atropelando todo mundo, até quando Mas joga o mal. Palmeiras, bem ou mal, passou por uma situação de 4 jogos difíceis. Ele não perdeu nenhum também. Ele não ganhou, mas ele também não perdeu. O estrago Ele ganhou o gol do Corinthians. O estrago é psicológico. Porque você tem. Se você tivesse 3 pontos de vantagem e dissesse hoje que subiu para 5, você fala assim, nossa, mas já tem 5 pontos de vantagem. O problema é que você tinha 13 de vantagem no Flamengo e agora tem 5. Uma vitória amanhã do Flamengo vai incendiar o Flamengo. O Flamengo vai ficar E o Flamengo tem enlouquecido. o Flamengo tem grande chance de ganhar um jogo, porque o Ceará é um time que não tem conseguido ponto. Há 6 rodadas não vence no Brasileiro, não consegue. Agora, eu estava falando uma coisa com o PVC aqui. O Palmeiras, a partir de terça, ele só pensa no Brasileiro, depois do jogo de terça. E a final da Libertadores. Ele só pensa na final da Libertadores dia 29 de E ainda outubro. com uma boa vantagem. Sim, e aí os 5 pontos passam a ser interessantes, porque o Flamengo ainda tem, provavelmente não, ele tem um jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, na outra quarta, e provavelmente mais 2 quartas de final de Copa do Brasil, pela vantagem que ele construiu contra o São Paulo. Então o Palmeiras não vai mais se dividir em nada. O Flamengo ainda tem que se dividir, porque o Flamengo é muito bom, seguiu forte na Copa do Brasil. Mas é que São o Flamengo já está... situações que você tem que olhar um pouco mais para frente. Então, por isso que eu acho que o estrago aconteceu. Mas não é ainda uma coisa terra arrasada totalmente de do 5 Palmeiras. pontos é a diferença grande. Especialmente se você projetar... Se o Flamengo derrotar o Ceará amanhã, não vamos dar a vitória também de véspera, né? Não,